Qualquer coisa o senhor fala comigo, se o senhor precisar de alguma coisa. Gente que era ex-bandido. Era assim, nós tínhamos policiais na porta. Nós tínhamos uma lanchonete dentro da igreja. E a polícia parava com a viatura e entrava e ia tomar um lanchinho na lanchonete durante o culto. Igreja grande, enorme. Se parar a polícia aqui na porta, todo mundo fica horrorizado. Lá a polícia fica lá na porta, por conta do nível da periculosidade. São realidades diferentes. Sabe, querido? Quando você vai para esses lugares, você vê uma outra realidade. Então nós vivemos aqui em um lugar lindo, próspero, abençoado, mas não permita que essa missão, essa prioridade venha a ser roubado do teu coração. Quantos dizem amém? Não permita, não permita. Amém? Em nome de Jesus. Hoje é dia dos pais. Cadê os papais aqui? Vamos dar um aplauso para esses pais? Vamos lá. Eita glória! Feliz dia dos pais para você. Eu quero aqui discorrer então um pouquinho sobre esse tema. É difícil não pregar sobre pai, né? No dia do pai, né? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 18. Vamos às Sagradas Escrituras. Que o Senhor fale ao teu coração, como falou o meu. Esse tema é um tema incrível. É um tema que eu gosto muito de falar, de ministrar, sobre paternidade. É uma área que precisa muito de entendimento. Não é porque muitos praticam um princípio errado que o princípio deixou de ser princípio. Fala comigo, ainda que alguém pratique um princípio errado, falei, jamais vai deixar de ser um princípio. Porque princípio é princípio. Fala comigo, quem pratica princípio é príncipe, princesa. Agora dá uma cutucadinha no teu irmão, está falando de você. Amém? Fala, quem quebra princípio está debaixo de uma ação de um principado. Porque principado é um princípio errado. Você está entendendo isso? Por isso que nós precisamos andar em princípios e fundamentos. Princípio e fundamentos. E quando a gente fala dessa ação de pai, nós precisamos olhar para um modelo. Fala comigo, modelo. Fala assim, Deus, Pai. Jesus, Filho. Fala, esse é o modelo. Amém? Por quê? Porque nós estamos aqui e nós vivemos dentro de um contexto. Você veio de um berço, você veio de um tipo de relacionamento, você veio de uma cultura familiar, é ou não é? Então quando a gente casa, a gente já presta bem atenção nisso. Você está lá, namoro, noivado, já a preparação, está tudo bem. Mas quando se entra debaixo do mesmo teto, aí de vez em quando fala, nossa, o que ele está fazendo? O que ela está fazendo? Né? Um é mais desorganizado, o outro é extremamente perfeccionista. Era assim, é assim. Então a gente começa a se deparar com alguns conflitos culturais. Por quê? Um vem de um berço, de uma paternidade, e o outro vem de outro. Sim ou não? E aí, o segredo do casamento é perder para ganhar. Fala comigo, perder para ganhar. Fala assim, no reino de Deus, fala assim, existe um paradoxo. Fala assim, o último é o primeiro. É assim ou não é? O que mais? Fala um paradoxo para mim do reino de Deus, olha lá. O maior é o menor. Quem morre é o que vive. É ou não é? E no reino de Deus, o que perde é o que ganha. Por isso que tem que perder para ganhar. Cadê os casados aqui? Amém? Fala assim, ó, estou perdendo, tá? Eu já entendi que eu estou perdendo, porque nós vamos ganhar juntos. Quantos dizem amém para isso? Então, dentro desse contexto, e quando a gente vem de famílias diferentes, berços diferentes, paternidade diferente, então é natural que a gente tenha alguns ajustes para fazer, ok? Mas aí, por exemplo, algumas pessoas vêm de um lugar onde tem amor, de uma família onde tem amor, de um pai amoroso, de um pai que abraça, de um pai que beija. Sim ou não? Quantos já vieram numa casa assim?
De um pai meloso, é ou não é? É assim ou não é? De um pai perto, de um pai que brinca, de um pai que participa. Agora tem um outro lugar que é aquele pai que não recebeu. A casa, ela é um pai mais fechado, mais introspectivo, mais sem muito toque, às vezes ausente, às vezes, porque você dá aquilo que você recebe. Como que você vai dar aquilo que você não recebe? Sim ou não? Fala comigo, todo mundo dá o que recebe. Então a nossa tendência é copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V do computador. Por quê? Na minha família de origem, quando eu entro, se eu recebo a nutrição emocional, espiritual, eu então vou entrar numa outra família, gerar uma família e vou transmitir aquilo que eu recebi. Quantos estão entendendo isso? Então, se eu não recebo, eu não transmito. Quantos estão entendendo? Aí então a gente chega agora no século 21, nessa era moderna, contemporânea, e a gente se depara com várias disfunções. De gente que é meloso e de gente que é porco espinho. Tá vendo? Sim ou não? É assim. Mas e aí? Mas o meu pai é severo. E o teu? Meu pai é brincalhão. O meu pai... Então a gente vai perceber que existe pai. Meu pai é presente. Nossa, eu não aguento mais meu pai tanto ligar para mim, pelo amor de Deus. É preocupação, irmão. Aí o outro fala, nossa, você está reclamando que teu pai está ligando? Meu pai nunca me ligou. Nunca me fez. Eu nem sei o nome dele. Ele foi embora e me abandonou. Você está entendendo? Ele não assumiu, não reclama do teu pai, dá glória a Deus. Então a gente vive um ambiente de eterna, às vezes, insatisfação. Por quê? Porque o lugar que nós somos nutridos são lugares que são disfuncionais. Muitas vezes o amor demais estraga. Sim ou não? É ou não é? Por quê? Às vezes o pai fala, nossa, minha vida, quer ver uma coisa? Eu não tive nada, minha vida foi difícil. Agora eu vou fazer de tudo para o meu filho. Por quê? Porque pega uma plataforma de uma dor e constrói uma vida em cima de uma dor. Você está entendendo isso? Então a nossa vida, ela é muitas vezes dentro desse contexto, né? Então se eu não... eu me lembro do pastor Elídio. Posso contar uma coisa sua? 30 anos atrás, a gente congregando numa igreja, e aí vê aquela onda de ósculo santo. Ósculo santo. Você sabe o que é ósculo santo, irmão? Beijo no rosto. É bíblico. E o pastor Elídio não gostava de beijo no rosto. Aí um dia nós pegamos um tanto de líder, de pastor, vamos dar um tanto de beijo nele. Juntou todo mundo beijando ele. Aí nós curamos ele há 30 anos atrás, com o ósculo santo. Você lembra disso? Não lembro. Então, para você ver, por quê? Eu não recebi um beijo do meu pai. Não recebi, então eu não consigo. Então, por que eu estou falando isso para você? Todos nós somos vítimas de um sistema. Então, por isso que nós precisamos olhar para fala comigo, modelo. Fala assim, é por isso que eu preciso olhar para o modelo. Fala assim, se eu não olhar para o modelo, eu vou continuar no Ctrl+C, Ctrl+V. Repetindo aquilo que eu recebi. E se eu recebi demais, eu vou dar demais. E se eu não recebi nada, eu não vou dar nada. Você está entendendo isso? Aí você consegue entender por que uma família ela é aglutinada. Briga de si. Mas ninguém toca num fulano lá dentro, não. Que vai todo mundo contra. Já viu isso, não? Senta, gosta de comer. Aí tem a família dispersiva. O que é a família dispersiva? É aquela que todo mundo... O irmão parece parente distante, mora lá na África. Ninguém liga para ninguém, não tem conexões. Por quê? São lugares que foram gerados dentro de nós.
Então, todo cristão, cadê o povo de Deus aqui? Lavado e remido pelo sangue de Jesus. A proposta é: venha como está. Fala comigo, venha como está. Fala assim, mas não fique como está. Fala assim, agora é a partir de agora. Tem que tomar a vida de Cristo. Tem que pegar o modelo. O conflito é que a pessoa quer ficar do jeito que está. Chega do jeito que está, mas tem que ser moldado. Tem que ser discipulado a quem? A pessoa de Cristo. O discipulado não é a pessoa do bispo, não é a pessoa do pastor, mas é a pessoa de Cristo. Quantos dizem amém? E esse modelo é um modelo que nós precisamos falar, nós precisamos prospectar, nós precisamos apontar, porque o modelo saudável para a humanidade é Deus Pai e Deus Filho. O Pai e Jesus como Filho. Quantos dizem amém? Então, se você olhar no Novo Testamento, como a bispa disse aqui hoje pela manhã, e a gente sempre diz, que Jesus não veio apresentar Deus, ele era judeu, e o povo judeu já conhecia Deus. Ele veio apresentar o Pai. Ele veio apresentar o Pai. Em todo o tempo, ele apresentou o Pai. Se você olhar, ele estava lá com 12 anos de idade na sinagoga, e ali na sinagoga, esqueceram, José Maria esqueceu ele. Ele falou, menino, chegando, ele já tomou um sabão. Ele falou, mas você não sabia que eu ia estar na casa do meu pai? Você lembra disso? E aí, você lembra quando ele foi batizado? Quem que aparece? O Espírito Santo como forma de pomba, o Filho na água, e uma voz de quem? Do Pai. Esse é o meu, em quem eu tenho prazer. Uau, olha o relacionamento. Olha o pai falando, meu filho, eu tenho prazer em você. Cadê os papais aí? Estão com o filho aí perto ou não? Olha, se você está perto do teu filho, eu tenho prazer em você. Meu filho, você é meu filho que eu tenho prazer. Eu tenho prazer. Isso é relacionamento de Deus. Eu preciso focar o relacionamento. Você vai lá em João 5. Os doutores da lei, os fariseus, ele entrou no sábado. O que aconteceu no sábado? Ele estava lá, lendo a Torá, falando. Quando veio, chegou um rapaz, ele curou o rapaz. O povo ficou todo doido com ele. E ele falou, mas o meu pai trabalha até agora, eu também. Ele projetou o quê? Uma ação de Deus na terra. Ele falou, ele está chamando Deus de pai, está falando que é filho de Deus. Eu não sei, filho de Belial. Gente, meu Deus. Ele falou, filho não faz nada por si próprio, se não for pelo pai. Olha isso. Tudo isso são ênfases, nuances de um relacionamento. Aí você vai lá no João 14, ele fala, ele começa a falar do reino, aí o Filipe fala, mostra-nos o Pai, é o que nos importa. Ele fala, olha para mim, porque quem vê a mim vê o Pai. Olha que lindo. Em João 17, ele chega lá e fala, Pai, o que? Glorifica o teu nome, como éramos lá antes da fundação da terra. Então o Pai já estava antes da fundação da terra com o Filho e com o Espírito Santo. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Só para te mostrar. Ele falou, glorifica o teu nome. Sabe o que Jesus está falando? Eu estou honrando o Senhor. O Senhor é o Pai. Olha que lindo. Ele estava prestando conta do ministério. Por quê? Porque o Pai da Bíblia, ele dá destino. Eu vou falar de novo. O pai da Bíblia é aquele que gera destino no filho. O pai da Bíblia é aquele que fala, filho, que bênção, mas você vai ser alguém na vida. Amém ou não? Eu vou falar de novo. Você é meu filho, você é lindo, mas eu estou aqui como pai para te dar um destino profético. Eu não estou aqui só para pôr comida na tua mesa, mas eu estou aqui para gerar algo espiritual em você e para te alinhar numa missão. Quantos dizem amém para isso? E todo o tempo Jesus chamou pai, pai. Gente, não é nada que eu ia pregar. Todo o tempo, pai, pai daqui, pai dali, pai daqui. Ele falou, como que nós devemos orar? Ele falou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Assim ou não? E aí foi falando de pai, de pai, de pai. E aí lá no final, quando ele entendeu a missão, os apóstolos já estavam entendendo a revelação de quem ele era, o Cristo, um modelo. E aí, então está chegando a hora de eu voltar para o meu. Uau! Aí ele sobe na onde? Morte de
cruz. É necessário, lá na mesa ele fala, é necessário que o filho passe por morte de cruz e cumpra o propósito. O que o pai está fazendo? Filho, vão embora, ovelha muda. Sabe o que eu aprendo com esse relacionamento? Quem é pai, dá o destino, dá o comando. E quem é filho, obedece. Sabe o que é o conflito da humanidade? É que está cheio de filho querendo mandar. E sabe em quem? No pai. Sim ou não? É isso que está acontecendo ou não é? Então toda vez que a gente tem embates, algumas coisas, você pode pegar um menino rebelde na escola, que brigou com o professor, vai lá na casa, para saber. É simples. Criança vê, criança faz. Criança vê, criança faz. Aí Jesus então falou, eu estou na missão, meu pai está me dando destino, ele chama Deus de pai, e quando ele chega lá no Getsemane, Senhor, pai, se possível afasta. Uau. Cadê os pais aqui? Você já imaginou? Você na posição de Deus e o teu filho nessa posição? Quantos estão entendendo isso? Mas ele falou, sobretudo, faça a sua. Olha o filho, fala comigo, filho. Estenda a mão para tua irmã, fala, irmão, você é filho. Mais forte, filho, filha. Fala assim, ó, a grande escola de uma paternidade é a obediência do filho. Só sabe ser pai quem é filho autêntico. E só é filho autêntico quem é ovelha muda para o matadouro. Salmo 44, 22. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Meu Deus. E aí ele subiu e chegou lá. A maldição da humanidade foi para onde? Para ele. Deus virou as costas. E ali então ele soltou uma frase no aramaico. O que ele falou? Elohim, Elohim, lama sabachthani. O que significa? Deus. Uai, mas não era pai? Pergunta, mas não era pai? Ele não chamou Deus de pai o tempo todo? Por que agora ele está chamando de Deus? Porque, olha bem nos olhos do teu irmão, eu gosto disso, irmão. Fala assim, por que quando o teu pai, tua mãe, vou falar já lá, te contraria, você tem vontade de não ter pai na vida? Eu vou repetir de novo. Por que muitas vezes o teu pai não fez a tua vontade e você teve vontade de falar, me dá minha herança, deixa eu ir embora dessa casa? Quantos aqui já fizeram a trouxinha, pôs no cabo de vassoura para ir embora, quando você foi contrariado, porque o teu pai falou, onde você estava? Com quem que você estava? Dá a tua nota da escola, deixa eu ver. Sabe o que é o problema? Que os pais dessa geração não estão dando destino. Está dando amor. Alguns se esforçam nisso, alguns se ausentam, mas não dá destino. E aí os filhos não são contrariados na infância. Aí entra num conflito na fase adulta. Aí ele falou, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele falou, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Passa um pouquinho, ele falou, meu Deus, é porque eu estou aqui. Na dor, é porque eu estou aqui. Ele sabia que eu ia ter que passar por isso. A missão de Jesus era a cruz. Agora pergunta para o teu irmão, qual que é a tua missão? Qual que é a tua missão? Qual que é o teu destino que o Pai está alinhando? Fala assim, o que você já passou de dores, de contrariedade para validar o teu destino? Uau! O que foi, você? Não sofreu nada ainda, inocente. Enquanto você está aqui, ó, está tudo bem. É ou não é? Mas o dia que o pai falou o quê? Pega a enxada, vão comigo agora. Tem um quintal lá no fundo que o mato está alto. Vamos, por quê? Porque eu preciso fazer gerar você homem.
Você precisa ser gerado homem. Eu tenho que te dar um destino. Então glória a Deus. Por que essas palavras não tem glória a Deus, gente? Eu estou te alinhando na Bíblia. Cadê as irmãs? Eu falei assim, mas olha, você chega em casa, a cozinha está linda, né? O visitante chegou. Mais do que uma cozinha está limpa, é saber se a tua filha está lavando a cozinha. Tem que dar destino para o filho, dar destino para a filha. Eu já vi, esses tempos atrás, veio um vídeo para mim, uma criancinha do tamanho do Pedrinho, né, do meu netinho, 1 ano, e ali subindo, quando veio, ele caiu da cadeira. A mãe veio correndo lá do fundo, e o pai sentado do lado, e a mãe veio para correr. O pai falou assim, para. E fez assim. O menininho olhou, e foi subindo na cadeira e sentou novamente. Sabe o que é o mal dessa sociedade? Que todo mundo pega o menino antes de cair. A criança fala assim, cair, ele fica se olhando no pai. Se vier um tadinho. O problema é que os tadinhos estão vendo com um filho grande. Estão fazendo bico desse tamanho. Porque não querem ser enviados para um destino. Estenda a mão para o teu irmão, fala, irmão, dá licença aí, aponta o dedo dele, fala, eu sou profeta na tua vida. Pai tem que dar destino. Você está numa casa de paternidades, você tem um destino, você tem um lugar para ser enviado. Você vai alcançar lugares altos. E para de ficar falando Eloi, Eloi, lama sabachthani. Porque Jesus falou, Deus mesmo, falou, não, ele voltou à realidade, falou, Pai, chamou de Pai de novo. Diante de ti eu entrego o meu Espírito. Voltou para a paternidade. Quantos estão entendendo isso? Ouça isso. Essa geração de hipergraça, de amor, vai negociando o princípio de debaixo do pano. Isso é sério. Nós precisamos, a igreja, o Senhor, o modelo é o Deus, é Jesus e o Pai. Jesus e o Pai. Jesus e o Pai. O Pai elogiando o filho aqui, quando era para elogiar, e ele honrando o Pai. Mas chegou o momento, falou, filho, não tem jeito. Não tem jeito, porque a tua missão é essa. Fala para o teu irmão assim, você tem uma missão na terra. Fala assim, pode não ser a cruz. Amém? Embora você tenha uma cruz, diferente. Mas Deus está alinhando a tua vida num destino, amém, querido, profético, para você romper, para você avançar, para você ser uma bênção nessa terra, em nome de Jesus. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Deus está alinhando o teu destino profético. Deus está levantando você para um novo tempo de maturidade, no nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus! Meu Deus! Onde eu vou, Espírito Santo? Ouça isso, querido. Deus está levantando um exército de adoradores, homens e mulheres evangelistas, homens que têm fogo nos lábios, mulheres intercessoras, um povo santo de Deus, para fazer diferença nessa terra. Deus está te levantando, está te levantando, está te levantando, está te levantando. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, Pai, dá destino. Fala, Pai, dá destino. Pai, gera destino no coração dos filhos. Cadê os pais aqui?
Se você não frustrar teu filho na infância, ele será frustrado na fase adulta. O mundo vai fazer isso. Que palavra dura, bispo. Estou ensinando você a caminhar e a gerar vencedor nessa terra. Salmo 127, mudou. 127, versículo 3. Eu tinha falado que era Gênesis, né? Versículo 2. Não, tá bom. Heranças do Senhor são os frutos do o seu galardão. Versículo 4. Como flecha na mão do assim são os filhos da sua mocidade. Cadê os pais aqui? Cadê os guerreiros? A Bíblia está dizendo que filho é como flecha na tua mão. Flecha na tua mão. Diga amém. Quem é filho aqui? Deixa eu ver. Olha as flechas aqui. Vamos lá, aplauso do Senhor. Você é uma flecha. E a flecha, e aqui está dizendo, tem uma versão que fala que a flecha é na aljava. Na aljava, a flecha precisa ser preparada, ela precisa ser trabalhada, aerodinâmica, ela precisa ser afiada às pontas, para que ela possa alcançar o destino certo. Sabe o que é o problema dessa geração? Não são as flechas, são os arqueiros. Porque os arqueiros estão tirando a flecha para cá, a flecha vai assim. Por quê? Porque não está dando tempo de qualidade para a flecha. Senta com as tuas flechinhas. Abre a Bíblia com as tuas flechinhas. Põe na mesa. Amém? Fala assim, vem cá meu filho, me dá um abraço. E a hora que ele chegar bem aqui, você trava ele. E fala, como está a tua nota na escola? Glória a Deus. Estou tirando 10, pai. Ai, que benção. Só que não, né, gente? Mas as flechas, elas precisam ser preparadas. O que a igreja mais tem feito nesse dia é preparar a flecha que chega, está fora do contexto. É assim. A gente começa a entrar na história, na vida, nas situações. A gente fala, puxa vida, não teve um pai. Que exalte, glorifique, exalte. Eu vou ler aqui, Gênesis 18, 19, fala assim, Gênesis capítulo 18, verso 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deixa eu te deixar aqui bem. Esse texto foi quando Abraão ali, o pessoal estava indo para Sodoma e Gomorra. E ali Deus fala, olha, eu já falei com Abraão, eu já fiz promessa para a vida dele. E aqui então Deus fala, porque eu escolhi ele, para que ele pudesse ordenar aos filhos e a sua casa depois dele, a fim que guarde o caminho do Senhor. Deus está falando, eu falei para Abraão, oriente os teus filhos, para que os teus filhos estejam bem orientados, para que eles possam orientar os filhos dos filhos, ok? Então, essa paternidade geracional, o mundo era para girar dessa forma. Um pai ensina, e aí o filho absorve, obedece, e ali ele cria esse ambiente, essa atmosfera, esse legado, e vai ensinando para o neto, e vai ensinando para o bisneto. E se isso realmente acontecesse, nós estaremos aqui no melhor lugar da terra.
Mas não é assim. A orfandade, ela entrou. O espírito da orfandade. O que é o espírito da orfandade? É aonde tem uma interrupção de uma obediência e submissão à voz do Pai. Sobre isso. Então a nossa geração, ela é ferida com orfandade. A nossa geração, o Ocidente é ferido com orfandade. Então muitas vezes nós temos dificuldades nesse lugar, porque nós não fomos preparados por um Pai autêntico. Deus nos colocou em um lugar, nascemos em uma família, mas nós não encontramos dentro desse lugar a nutrição suficiente para que nós pudéssemos ser preparados. E aqui então, Deus está falando para que, a fim que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Cadê os pais? O Senhor fará vir sobre a tua vida o que o céu tem falado ao seu respeito. O Senhor fará vir na sua vida o que o céu tem falado ao seu respeito. Amém? Diga comigo, eu sou um pai autêntico. Um pai autêntico. Amém, queridos? Então Deus levanta pai não apenas para gerar filhos biológicos, mas Deus levanta para gerar propósitos, filhos com propósito. Amém, querido? Gerar destinos, gerações alinhadas com o céu. Mais do que você dar uma faculdade para o teu filho, é você dar eternidade para ele. Mais do que levantar o canudo lá, e sou engenheiro, ele vai levantar a Bíblia e falar assim: eu sou uma cópia de Jesus. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então nós estamos vendo às vezes os próprios cristãos errando nesse sentido, se esforçando muitas vezes e os filhos se desviando da fé. Então, querido pai, olha isso. Então o Senhor, Ele quer ativar pais como sacerdotes. Esse é o objetivo. Foi isso que Deus fez na viração do dia com Adão. Para o quê? Vou ativar um sacerdote. Você já notou? Eu já falo muito isso. Esses dias eu perguntei para as crianças. Fiz uma pergunta e elas não souberam me responder. Eu perguntei se Adão tinha umbigo. E aí? O que você acha? Por quê? Por que ele não nasceu de mulher? Não é porque Deus já fez ele em fase adulta. Deus não está nos gerando para termos filhos. Deus está nos gerando para sermos pais. Esses dias veio um videozinho com um casal de ancião e um filho de uns 60 anos num carrinho de bebê, eles empurrando. Por quê? A idade cronológica, a idade emocional não acompanha a cronológica. Esse é o grande problema. A criança faz 1 ano, é gugu dadá. Faz 3 anos, já começou. 7 anos. Adolescência, juventude. Nós temos que respeitar a idade emocional, tem que acompanhar com a cronológica, porque o tempo não para. Os cabelos caem, ficam brancos, né, pastor Milton? E se nós não nos atentarmos, a nossa emoção, ela vai ficar lá atrás. Está cheio de gente com 50 anos com a mentalidade de 12. Como que você casa com alguém com a mentalidade de 12? Mas tem 50. Porque não veio acompanhando o processo. Não suportou com resiliência as contrariedades da vida. Deixa eu dizer, tem coisas que são tentação, que é do diabo, mas tem coisa que é provação que vem de Deus para te fazer crescer. Sim ou não? Fala para o teu assim, ó, Deus está te fazendo crescer, vai lá. Porque Ele te quer num nível maior. Fala assim, toda a luta da tua vida é para te colocar num nível maior. Fala assim, o tamanho da tua luta é o nível da unção que você tem para suportar. Sim ou não? Então Deus quer pais sacerdotes, intercessores da família. Cadê os pais? Pais, interceda pela sua família. Amém?
Seja o intercessor entre Deus e os teus filhos, sem amor. Fala para Deus sobre os teus filhos. Permita que os teus filhos vejam você orando. Permita que os teus filhos vejam você com a Bíblia na mão. Permita que os teus filhos vejam você um homem de Deus. Dá glória a Deus aí. Essa é uma chave. Foi isso que Deus está falando para Abraão aqui nesse versículo. Abraão chegou e falou: se tiver 50 justos em Sodoma, você vai poupar? Ele falou: porque você é assim, então parente teu aqui, tá bom. E se tiver 10, então por fim, Deus falou: arranca, vai lá, avisa. Eu vou mandar um anjo para avisar lá, tira a tua família, porque eu vou destruir essa terra. Ouça isso, por conta de um homem justo. Então, exemplo Jó, eu não vou ler aqui para caminhar, mas Jó era um homem que intercedia pelas suas famílias, pela sua casa, seus filhos continuamente, amém, querido? Então, o papel do pai é colocar na brecha dos filhos, ser um canal de oração, ser cobertura espiritual, e não apenas esperar que a igreja faça isso, e não apenas esperar que a igreja faça isso, e não apenas esperar que a igreja faça isso. Põe a mão na cabeça do teu filho. Foi eu como autoridade, sacerdote dessa casa, eu te abençoo no nome de Jesus. Amém? Hoje eu recebi uma mensagem que eu estou aqui borbulhando com ela. Meu filho, pai, eu já te amava, mas agora que eu tenho um filho aqui, eu vejo a responsabilidade que é. Eu tanto que o Senhor cuidou de mim, eu te amo mais. Eu falei: uau! Eu falei: que lindo. Sabe, irmão, o que foi que a pastora Sinara falou? Não é sobre dinheiro, é sobre um legado, é sobre a missão cumprida na terra. Ouça isso. Olha, o pai, ele precisa ser um pai profeta. Diga comigo: pai profeta. Mais forte: pai profeta. Cadê os pais? Levanta a mão. Eu quero liberar essa palavra. Você é um pai profeta. Você é a voz profética do teu lar. Você é a voz profética dos teus filhos. Cadê os filhos aqui? Deixa eu ver os filhos. Ouça a voz dos seus pais. Ouça a voz dos seus pais. Ouça a voz dos seus pais. Porque os pais têm uma voz profética. E a Bíblia diz: inculca nos teus filhos dia e noite, ao levantar, ao deitar na mesa, porque você é a voz profética. Eita! Então o pai profético não apenas fala do futuro, mas ele constrói o futuro quando ele fala no hoje. Eu vou falar de novo. O pai profético não apenas aponta o futuro, mas ele constrói o futuro no hoje. Ele olha o filho e fala: menino, você vai dar bem na vida, vai lá, você é um vencedor, você é uma vencedora, amém ou não? Estenda a mão para o teu filho se está aqui, se não está, levanta a tua mão para o rumo, para o lugar que ele está, fala: vocês são vencedores, você é um vencedor, você vai vencer. Eu estou liberando uma palavra de vitória sobre a tua vida, porque você é um profeta, amém, queridos? As palavras de um pai moldam a identidade do filho. A gente pega as filhas, porque o meu pai disse que eu não vou dar nada na vida. Aí a gente vem e tuxa ele: você vai dar sim. Você vai dar, porque assim diz a Bíblia e não eu. Que Deus te amou antes de você ser substância informe no ventre da tua mãe. Ele te gerou primeiro, antes de você vir na terra. Então, se a terra falou que você não vai dar nada, o céu falou que você vai dar tudo. É isso que a igreja faz. É isso. Eu não sei o que você ouviu lá no teu passado, para mim não importa. O importante é que você já ouviu no céu. Deus gerou, Deus sonhou com você. Sabe, nem o dia que você nasceu passou pelo crivo do teu pai, porque foi Ele que te trouxe nessa terra. E Ele gerou você lá e desceu aqui para ver você nascer. Ele falou para o médico: pode bater para ele chorar. Quantos dizem amém para isso? Até o teu choro, Deus mandou o médico dar uma palmadinha. Eita glória! Amém? Cadê os pais? Levanta suas mãos. Hoje é dia de restaurar sacerdócio aqui, querido. Deus está restaurando a tua unção de sacerdote e de profeta na tua casa. Receba em nome de Jesus. Oh glória! Diga comigo: pai é um provedor.
Fala provedor. Fala assim, mas não só de pão, mas de visão. Não só de pão, mas de visão. Tem pai que está preocupado por comida na mesa, mas esquece da visão. Ouça isso. Nós somos provedores de uma essência. É nossa responsabilidade, sim, pôr comida na mesa, mas é nossa responsabilidade gerar, incutir, gerar um destino nos nossos filhos, uma visão nos nossos filhos. Quantos dizem amém? Amém? Eu tive em Caldas Novas e com o pastor Rafael faz uma excursão todo ano. E tem vários idosos lá na família, vai um tanto de gente. E dessa vez eu fui. E cheguei lá, um lugar lindo. Mas me chamou a atenção, a bispa até falou. Eu fui andando com a bispa, e aí a gente via mãe e filhinho. Mãe e filhinho. Mãe e filhinho. Eu olhei para ela, eu falei, eu quero crer que os pais estão tudo trabalhando. Só que não. Umas 3 que a gente aproximou, estava ali, porque o pai abandonou, o pai divorciou, o pai foi não sei o quê. Nós estamos vivendo, o diabo ele está entrando nesse lugar para quebrar a voz profética do sacerdote. Ouça isso, querido. É tempo de levantar sacerdotes. Diga amém para isso. Amém? Então o homem, Provérbios 3:22, o homem de bem deixa herança, legado aos filhos, seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Olha aqui, o homem... O provedor não é só colocar comida na mesa, mas colocar visão no coração. Diga comigo, o provedor não é apenas colocar comida na mesa, mas colocar uma visão de Deus no coração, uma visão de vitória no coração, uma visão de filho no coração. Quantos dizem amém? Fala para o assim, tem lugar que você é filho. Fala, o que você vai fazer no lugar que você é filho? Obedecer. Mas tem lugar que você é a autoridade, pai. O que você vai fazer? Implanta a visão. Não é um autoritarismo. Nós estamos cheios de autoritários. A autoridade é influência. O autoritarismo é a falta de autoridade. Então tem que pôr força para obedecer. Você está entendendo isso? A diferença entre autoridade e autoritarismo. Tem pai que tem que obedecer. Por quê? Porque não tem graça, só no olho. Eu vou obedecer, pai. A falta da influência de uma autoridade gera um autoritarismo. Uma pessoa insegura e tem que pôr força para obedecer. O Espírito de Deus está mandando falar isso aqui. Ouça isso. Vamos lá, estou terminando. O provedor espiritual garante que a fé e os valores de Deus sejam herdados. Sejam herdados. O provedor natural e espiritual garante que a fé, os valores de Deus vão ser herdados. Por isso que é o legado. Legado. Cadê os pais? Levanta a sua mão. Cadê os futuros pais? Levanta as suas mãos, os jovens. Eu quero liberar aqui, você vai ser lembrado pelos teus filhos, pelos teus netos, os filhos dos teus filhos, pelas gerações. Sabe por quê? Eles vão falar, porque teve lá, olha, o tataravô era um homem de Deus. E é por isso que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus. Amém? Você não vai ser esquecido. Você não vai para o teu irmão, você não vai ser esquecido. Fala, sabe o tracinho da lápide do túmulo que tem a data que você nasceu, a data que Deus te tirou da terra? Aquele tracinho vai ter uma baita história de um avivamento. E se Jesus não voltar e te levar arrebatado para as nuvens? Vamos dizer amém? Então, queridos, nós precisamos entender que Deus está levantando pais, não apenas que sustentam financeiramente, mas que sustentam espiritualmente. Nós precisamos ser homens
E eu estendo para as irmãs, para as mulheres, não apenas que sustentam financeiramente. O ativismo, a corrida do ouro, nos tira do lugar da provisão espiritual, mas nos coloca no lugar da provisão natural. A gente acorda cedo, tem que trabalhar, tem que trabalhar. A gente chega em casa, estou cansado, estou cansado. E destrói o filho com cansaço, porque não dá atenção. E a gente nutre financeiramente, mas não nutre espiritualmente. Sim ou não? É por isso que está o caos na sociedade. Eu chamo a tua atenção, igreja, para esse lugar. Porque hoje, Deus está levantando pais proféticos para essa geração. Levanta a tua mão. Você é um pai profético. Eu estendo para as mamães, os futuros pais, as futuras mães, no poder do nome de Yeshua. Se você crê, fica de pé no seu lugar. Parei aqui. Meu Pai. Uau.